Tá, pessoal, tinha dado uma falha ali, tá? Bem na hora que a gente precisa, a máquina resolveu reinicializar. Agora sim, agora estamos por aqui, tá? Tá por aqui o Alex M. Bem-vindo, Alex. Deixa eu ainda ajustar a câmera aqui, para a gente poder ter uma transmissãozinha mais ou menos decente, tá? Como é que tá o áudio para vocês aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá? Agora sim, tá. Boa noite, Anderson. Funcionário está por aqui com a gente. Bom, pessoal, tá falando para vocês a respeito do curso, né, nesse formato que eu estou chamando promoção condicionada, né? O que é promoção condicionada? É o curso com um pouquinho mais da metade do preço, a ser ministrado aos domingos de manhã, são 6 encontros, das 8 horas da manhã até às 12 horas, até o meio-dia. Mas a condição é a seguinte: você pagará um pouquinho mais da metade do preço, porém, aí é importante que fique bem claro, o curso só começa ao completar a turma, e a turma está prevista com 20 alunos, tá? Já tem 8 alunos matriculados, esses alunos já receberam todo o material de apoio, já estão assistindo o curso gratuito, que é sobre desenhos de projetos, certo? Totalmente em vídeo, esse curso, pode assistir quando quiser, é um curso que tem uma duração média de, se não me engano, 4 horas, tá? Vamos ver quem está comigo aqui. Está aqui o Alex, então, já tinha falado, o Anderson Lai está por aqui, a Cássia Morishita, tá? O Anderson Lai está dizendo que o áudio e o som tá bom, mas eu acho que eu vou ter que puxar a câmera um pouquinho mais para cá, para eu poder conversar com vocês e ler ao mesmo tempo as mensagens, pessoal. Eu acho que está ficando melhor, tá? Deixa eu só ajeitar um pouquinho, tenho um pouquinho de paciência com o voo aqui. Aqui, agora acho que melhorou para mim, tá? Então, eu consigo falar com vocês, olhando aqui o bate-papo. Então, estava falando sobre esse curso, tá? Já tem 8 pessoas que estão matriculadas no curso. E pretendo que comece logo esse curso aqui, pessoal. Tá? Tô aflito. Ontem, sábado, teve uma turma que fechou conteúdo. Trabalharam o conteúdo final, que é cargas e dimensionamentos de vigas de um mezanino, né? O que eu tratei ali? Eu tratei sobre o carregamento de um mezanino e o dimensionamento dos perfis, certo? Esse aí que é o nosso fechamento do curso. Sete pessoas que estão com a gente aqui na live, pelo menos esse que está marcando. Então, tá bom, tomar uma aguinha aqui um pouquinho, pessoal. Água, hein? Não é cerveja, água. Puta que me pariu. Só um pouquinho, pessoal, vou ter que pegar uma toalha lá. Molhei tudo aqui, pessoal. Só um pouquinho, tá? Vou ter que secar isso aqui, porque se não secar, eu vou começar a pisotear aqui, vai dar uma cacaca. Agora deu aqui. Um gás, garrafinha que tu mexe para cima e para baixo. Esqueci a porta aberta ali. Então vamos lá.
agora estou aqui. Olha o que o Anderson Nai está dizendo. Lídio, eu recebi uma mensagem do grupo de calculistas de estruturas metálicas que, ao dimensionar as ligações, as cargas poderiam ser monitoradas. É verdade? Precisaria consultar a norma. Olha, primeiro, Anderson, eu não sei o que tu está querendo dizer com as cargas serem monitoradas, tá? Eu não sei se de repente tu quer dizer alguma coisa a nível de tensão, usando algum programa de elementos finitos, não sei se é isso que tu tá falando, mas é possível, tá? Tem tecnologia de tudo que é jeito hoje. Cargas minoradas, o que eu li aqui? Minoradas, caramba, meus óculos acho que está começando a me dar problema aqui. O que acontece as normas, tá? Geralmente, vamos supor o seguinte, se tu vai dimensionar por tensões admissíveis, pegando assim um exemplo básico, né? O que a NB14, por exemplo, faz? Ela pega a tensão de escoamento e divide por um fator de 1,7, tá? Ou seja, tu tá minorando a tensão admissível, né? Então, em vez de a tensão admissível ser, vamos supor, com um aço A36, 2.500 kg força por centímetro quadrado, tu vai minorar e ele vai ficar em 1.470, alguma coisa ali, quilogramas força por centímetro quadrado, tá? Depende da norma, a tensão é minorada, certo? E geralmente as cargas são majoradas, ou seja, tu tem segurança por dois lados, tanto na resistência do material quanto a carga sendo aplicada, né? Tu vai aumentar a carga e tu vai reduzir a tensão, né? Então tu faz a conta, tu multiplica por 1,4 a carga e tu divide a tensão em 1,7, né? Olha só a baita segurança que tu tem, tá? Por isso que muitas vezes as estruturas não caem, tu trabalha com uma margem muito grande de erro, tá? Vamos ver quem é que está mais aqui com a gente. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Anderson, tá? Mas foi o que eu entendi mais ou menos isso aqui. Tá ok? Está entrando aqui também com a gente, Matheus RC, não sei o que é o RC. Boa noite, professor. Pode falar sobre corrosão em conexões com furos oblongos? Contato de chapa a chapa. Qual é a tua dúvida, tua curiosidade aí, Matheus, tá? A corrosão em chapa, não só em ligação, né? Mas principalmente onde tu tem, no caso de treliças, tu tem nó, então ali tu tem muita solda, certo? Ali é um ponto onde pode começar um foco de corrosão, certo? Agora, sobre corrosão em furos oblongos, olha, a primeira vez que eu vejo alguém perguntar por isso aí, Matheus, tá? Mas é metálico, né? Tu tendo uma ação de oxigênio com começo de oxigênio e umidade, né? Tu tem a possibilidade de ter o princípio de corrosão, certo? Tem uma dúvida, coeficiente e para as colunas, como é que é? Tenho dúvidas, isso aqui é o Alex está perguntando, tenho dúvidas sobre nos coeficientes K para as colunas. Ah, tá, eu te entendi. Bom, coeficiente K não só para colunas, tá? Como para qualquer peça sujeita ao esforço de compressão, certo? Então, eu até tenho um tutorial no YouTube, que se tu acessar lá e botar assim, comprimentos de flambagens, né? Eu desenvolvo toda a teoria do porquê que é 1.0 quando tu tem uma barra biorrotulada, por que é 0,7 quando tu tem uma barra engastada e apoiada,
por que é 0,5 quando tem uma barra bi-engastada, tá? Lá nesse tutorial, se tu der uma busca, tu vai entender direitinho, de acordo com os critérios de carregamentos de vigas, certo? Eu adotei esse critério para explicar de onde é que saem esses Ks aí, né? Por exemplo, tem um pilar onde ele é engastado e livre. Por que tu considera o comprimento de flambagem 2 vezes o comprimento da barra? Tá? Eu te sugiro então, que tu dê uma olhada lá. Lá explica, é um tutorial que eu acho que é de 20 minutos mais ou menos, certo? O Igor está perguntando aqui, cada vez certa vez o professor me sugeriu a esbelteza peça tracionada, disse que influenciaria na vibração da sede. Procede sim, tá? Procede, dá uma busca ali que tu vai ver que tem bastante material sobre isso aí. Pena eu não tenho como abrir agora aqui para te dizer onde é que está esse material ali do coeficiente, tá? Mas tem ali, dá uma busca lá, Matheus, que tu vai achar, tá ok? Onde é que eu tô aqui? Deixa eu voltar aqui pro meu chatzinho, tá aqui. Tá ok. Vou deixar para vocês aqui, ó, o número do meu WhatsApp, para vocês que querem informações sobre o curso. O WhatsApp do Olídio. Tá, eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre estruturas metálicas. Tá ok? Estamos por aqui. O áudio tá bom para vocês aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal? Vocês viram que hoje está tudo azul, né? É fundo azul, camisa azul, olho azul. Isso aqui é ruim para quem quer fazer um chroma key, porque tu pega tudo que é a mesma cor e não consegue botar o fundo. Aliás, fica o fundo em tudo aqui. Não, até não está frio por aqui. Agora deve estar algo em torno de 18 graus, tá? Não está frio ainda. Até eu gostaria que tivesse mais frio aqui. Mas diz que, em função do coronavírus, esse aí é bom que fique quente, né? Pelo menos é o que dizem, assim. O Alex está dizendo aqui, Alex M. Gosto muito de calcular manualmente, porém, pela rapidez, é bom usar programas. Então, o que eu uso de programa, tá? Eu costumo usar o Metallicas 3D para obter as solicitações. Por que para obter solicitações? Por que eu gosto de enfatizar para obter solicitações? Eu uso para cálculo de chapa dobrada a norma-mãe da atual chapa dobrada, que a norma-mãe é a PNB 143. Trabalha também com estados limites, certo? Os mesmos fatores que tu tem ali para desconsiderar uma determinada área, numa seção efetiva, tudo isso aí tem naquela norma. Então, quando eu fiz as cadeiras de aço, as cadeiras de análise matricial de estruturas, eu fiz todos os programas de verificações de perfis em chapa dobrada, então eu usei cantoneiras, perfil U enrijecido, perfil Cartola, e tinha mais alguns perfil Z, enrijecido ou não enrijecido. Então eu utilizo para dimensionar esses programas que eu fiz lá no tempo da faculdade. Mas para eu gerar solicitações, né, eu uso Metallicas 3D. Tá? É muito bom fazer à mão, claro que é, só que hoje em dia é improdutivo, né? Tu vai pegar uma estrutura pequena que seja, tu não vai fazer pelo método dos nós, né? Tu vai pegar uma viga contínua, tu não vai fazer lá pela equação dos 3 momentos, tu vai fazer a compatibilização de giro nos apoios, certo? Aquilo ali serve para quê? Aquilo ali serve para tu saber como é que funcionam os programas internamente, tá? Eu procuro, no meu curso, para quem já fez o curso comigo e sabe disso, desenvolver, né, todo o formulário para saber aonde é que
onde é que se chega com aquelas fórmulas básicas lá da resistência de materiais e da isostática, né? Então, por que eu digo que meu curso não é um curso que utiliza software? Porque você pode utilizar qualquer software de confiança para gerar solicitações. E eu utilizo toda aquela resistência dos materiais, a clássica, né? O conceito clássico, para explicar quais são as formas que eu estou utilizando ali. Tá? Agora, se tu quiseres calcular à mão, seja feliz, mas já vou te dizer uma coisa, não é produtivo, tá? Tem muitos programas bons e de confiança no mercado. O que eu acho que o calculista tem que saber? Tem que saber avaliar se a saída de dados daquele programa que está utilizando é confiável. Tá ok? O Armando Sanches está por aqui, diz boa noite, para verificação de deslocamentos laterais em galpões, por ação do vento, qual norma indica? Bom, a norma a NBR 8800, tá, ela te limita o deslocamento no topo dos pilares, né, em alguma coisa tipo L sobre 350, eu acho, alguma coisa assim, tá? É de bom uso tu utilizar aqueles coeficientes que a norma NBR 8800 utiliza, tá? Deixa eu pegar aqui o material, que eu já te digo quanto é que é esse valor, que eu estou chutando, a cabeça do velho já não está muito boa aqui. Onde é que está a minha apostila? Tá lá. Olha aqui, ó. O 8800, ela diz que o deslocamento no topo dos pilares principais, deve ser de... A 8800 diz que deve ser a altura do pilar, da barra, dividido por 300. Tá? Então, este é o coeficiente que a NBR 8800 orienta que seja verificado. Conta para nós um projeto desafiador e que tirou o sono por alguns dias. Caramba, tem tantos projetos que me tiraram sono por alguns dias aqui. O que me tirava, vamos dizer assim, sono, né? Não era tanto a complexidade do projeto, tá? Porque eu não via, assim, depois que tu tem um certo tempo de praia, né? Tu já não sente mais tanto medo em trabalhar, porque quando eu comecei a trabalhar, e essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Procurem trabalhar com gente qualificada. Por que com gente qualificada? Obviamente que você quer aprender, tá? É que se tu começa a trabalhar com gente qualificada, né? Vou dizer assim, já vai criando, já vai entranhando em ti a cultura de trabalhar de maneira certa. Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive bons profissionais, aliás, profissionais de referência a nível nacional, né, com quem eu pudesse virar a mesa e perguntar as coisas para ele. Estava ali do meu lado, praticamente. Tá? Então, assim, ó, o que me tirou sono, muitas vezes, não era a complexidade do trabalho, e sim os prazos de entrega. E aí, pessoal, vocês têm que estar cientes que quem vai trabalhar com projeto estrutural é a pressão do dia a dia, os prazos de entrega, as modificações de projetos, que geralmente acontece modificação, o prazo final não altera, e tampouco tu consegue cobrar esse retrabalho. Tá, esse foi um dos motivos que, durante um tempo, eu fiquei fora do mercado de detalhamento de projetos, que é muito complicado. Tu bota na fábrica a estrutura, tu tem que parar com o processo de fabricação, tem que mandar a revisão, e eles já cortaram o material, já estão trabalhando, estresse, assim, ó, coisa de outro mundo. Ellison 300 vai servir para quê? Tanto para perfil dobrado quanto perfil laminado. Sim, mesmo que tu vá usar pilar treliçado também, certo? Tu tem que ter lá em cima o deslocamento máximo de comprimento dividido por 300,
tá? Não é só para perfil de alma cheia, não. Pode ser um pilar treliçado, tá ok? O Alex está perguntando qual a dica para dimensionar, para dimensionamento dos esforços. Como é que é aqui? Qual a dica para dimensionamento dos esforços e dimensionamentos da estrutura metálica para calcular caixa d'água? Composto de treliças, tem problema de análise de estar vazia ou cheia? Claro que tem, né, cara? Obviamente, tu vai calcular uma estrutura para um reservatório, né? Tu vai ter que ver todas as envoltórias, aliás, tu vai ter que considerar todas as possibilidades de carga, né? E fazer uma envoltória. Vamos supor, tu tem um reservatório cheio, certo? E esse reservatório cheio, as fundações, eles vão te causar a maior compressão devido à carga do reservatório, mais da água, mais dos equipamentos. Se tu tiver, ainda tu tem que considerar o que é reservatório? Carga de vento, certo? O vento lateral no reservatório. O que vai acontecer quando tu considera carga de vento? Tu vai gerar no sistema estrutural do apoio cargas de momento fletor e cortante, né? Então, tu tem que considerar tudo isso aqui. É uma série de combinações que tu tem que considerar, tá ok? É o Alex que tinha perguntado. Alex. O Acácio está perguntando assim, Acácio Murichita. Está nos planos do AutoQI, que faz o Iberic, começar a implementar a estrutura metálica no software neste segundo semestre. É ótimo, muito bom. Bruno Finoli, boa noite. Como faço calcular o peso próprio da estrutura treliça? Como é que eu faço? Tá? Primeiro, eu faço o pré-dimensionamento, certo? E o pré-dimensionamento ele se dá em função do quê? Em função da flecha admissível. Em função do carregamento de peso próprio sobrecarga, dependendo da norma, tá? Mas eu utilizo peso próprio sobrecarga, em função do vão, em função da limitação de deslocamento máximo que a norma admite, tu pegando a equação da linha elástica de uma viga, vamos supor, biapoiada, tu tem como achar qual é a inércia necessária para combater aquilo. Se é uma viga I, tu vai pegar o JX necessário, tu vai entrar numa tabela de perfil I, e tu pode usar aquele perfil que tem o J necessário, um pouco maior do que esse que tu calculaste, o JX maior do que o JX necessário, e utilizar como peso próprio para aquela viga ali. Tá? Simples assim, assim que eu explico para meus alunos. Tá ok? Quem mais está por aqui? E se for fazer entrelista, aí tu vai ter que fazer uma adaptação de carregamento de cargas uniformemente distribuídos, né? Tu vai considerar o momento fletor em função da altura da treliça no meio, tu tem aquela relação que o momento é o quê? É a força vezes distância, então tu vai pegar esse momento, dividir, multiplicar pelo braço de alavanca, tu vai ter que olhar a força nos banzos. Tá ok? Quem é que mais está por aqui? Vamos ver. Tá, Bruno, resumidamente é isso aí, tá, tia? Essas cargas têm que ser aplicadas em cada nó. Assim, se for trabalhar com treliça, tá, é prioritário, é imperativo que as cargas nos nós, certo? Tem softwares que tu utiliza que tu pode até dar uma carga superficial e ele te concentra nos pontos de apoio de terços. Mas não é a ideia, né? Eu acho que a ideia é tu saber calcular as cargas que vão ser aplicadas nos nós, tá ok? Também tem tutorial no meu canal aqui do YouTube, tá? Pessoal, são mais de 430 vídeos que tem ali. Sobre cargas concentradas em nós, então, eu devo ter uns 10, tá? Dá uma pesquisada ali. De vez em quando eu me esqueço que eu já fiz um tutorial sobre determinado assunto, quando eu vejo, eu estou refazendo esse tutorial ali. E de cargas em nós é um deles, certo? Vamos ver se não molho nada aqui agora, para a mulher não ficar louca depois. Certo, Bruno, pesquisa lá, pesquisa que tem bastante coisa na internet.
A internet tem muita coisa boa, pessoal, mas também tem muita coisa ruim, viu? Tem muitas dicas ali de pessoal que dá sobre cálculo de estruturas metálicas. Por exemplo, esses dias eu estava olhando um tutorial, de vez em quando eu dou uma zapeada ali na concorrência, né, para saber o que estão fazendo. E tem um perfil ali de um cara, que o cara tem um monte de visualização. Aí eu fui assistir um vídeo dele sobre como calcular estrutura de cobertura para telha de... Como é que ele botou ali? Telha cerâmica. Vocês acreditam que em que posição nenhuma, nenhuma parte do vídeo, ele falou sobre carga de vento? Então é isso que eu falo para vocês. A internet aceita tudo, certo? Cabe a quem faz a busca, né, saber avaliar se será que dá para confiar nesse cara? Será que o que ele está falando tem um fundo de realidade, né? Aí qual é a sugestão que eu dou para vocês? Pesquisem sobre o histórico desse cara que está postando os tutoriais. Porque hoje em dia o que tu mais vê na internet é engenheiro especialista em não sei o quê, engenheiro expert em não sei o quê. Pô, aí tu vai ver o conteúdo dos caras e eles não falam das coisas mais elementares que tem para tu poder trabalhar, né? Por exemplo, tu falar de estrutura de cobertura e tu não citar carga de vento, pessoal, a primeira coisa que faz dentro de um procedimento de dimensionamento de uma estrutura de cobertura é justamente tu analisar a pressão dinâmica. O que é a pressão dinâmica? Pressão dinâmica é o estudo, né? É o que te define o quanto a tua estrutura vai estar sendo carregada pelo vento. É o vento, pressão dinâmica. Tu define primeiro a velocidade característica, que é o quê? Que é o S1. O S1 é um fator que te diz se a obra é dentro de um buraco, né? Ou se é no topo do morro, se é num vale. Tá? Depois tem o S2, que são várias combinações do S2. Tu vai trabalhar com a classe da obra, com a rugosidade do terreno, a altura, tu vai definir um valor S2. S3, sobre a importância que essa obra tem no contexto de preservação de vidas humanas, se é um hospital, se é uma casa, se é um hotel. Então, essa é a primeira coisa que se faz, é o estudo da pressão dinâmica, para depois, então, tu ir fazer os outros estudos de combinações de cargas. Imagina que eu fiz essa pesquisa, imagina que decepção que eu tive, pessoal, porque eu vou contar uma coisa para vocês, muitas vezes eu faço meus tutoriais e quando eu estou editando eu vejo que lá no finalzinho, putz, eu falei uma coisa errada. Eu vou e refaço todo o tutorial de novo para deixar tudo alinhado. E mesmo assim ainda saem coisas falhadas. Agora, o cara fazer um tutorial e não citar carga de vento, isso aí eu acho assim, é um pecado mortal, sabe? Pecado capital, pessoal. Mas tem quem segue aí, tu vai ver, o cara tem ali 50 mil curtidos, cara, muito obrigado, que eu vou seguir. Porra, dá vontade de entrar lá e dizer, pessoal, não entra na barca furada. Mas quem sou eu para dizer isso, né, pessoal? Cada um tem a sua leitura, como eu mesmo tenho os meus critérios. De vez em quando existe contestação, e eu tento explicar o meu ponto de vista, né? Só que esse pessoal não explica os pontos de vista que tu questiona. Bom, vamos falar de nós aqui, né? Vamos deixar o pessoal de lá. Engenheiro Pedro Gonçalves está por aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos pela ordem aqui, então. Felipe Silva está dizendo boa noite. O senhor indica bibliografias para dimensionamento de chapa dobrada? Tem bibliografias. Se vocês quiserem, tá? Procurem por professor Paulo Roberto Marcondes de Carvalho, certo? Procurem por ele, que ele é um cara especialista em chapa dobrada, certo? Paulo Roberto Marcondes de Carvalho, procura ali. Depois, Anderson Anaia está perguntando onde consegue NB14 que você mencionou, o encontro na internet. Manda o WhatsApp para o tio Lídio que eu te mando, tá? Te mando ela. Matheus RC, como avaliar a resistência à flexão de uma terça com furos igualmente espaçados? Como é que é?
Avaliar a existência de flexão de uma terça com furos igualmente espaçados. Ah, Matheus, eu não entendi essa tua pergunta aí, cara. Se tu puder, me faz um croquis, depois me manda ali pelo WhatsApp, tá? Engenheiro Pedro Gonçalves está dizendo boa noite, grande mestre, boa noite. O grande mestre fica por tua conta, tá? Mas espalha que eu gosto. É mentira, mas espalha que eu gosto. Alex está dizendo assim, por favor, você poderia explicar sobre o efeito de segunda ordem? É muito difícil de entender. Eu vou te explicar assim por cima, tá, o Alex. O efeito de segunda ordem, numa peça comprimida, tá? Ela se dá em função do deslocamento que tu tem de uma seção em relação à posição original. Vamos supor o seguinte, tu tem um pilar e que ele seja engastado e livre em cima, certo? Quando tu aplicar uma carga nele em cima, a tendência é ele, aqui do outro lado, a tendência é ele se deslocar. A carga vertical continua sendo aplicada aqui. Então, se tu tem a distância dessa carga aplicada até o centro, tá? Isso aqui está te gerando um efeito de segunda ordem, entendeu? É mais ou menos isso aqui, por cima, assim. Bruno Milomen está por aqui também, e ele está dizendo o seguinte, boa noite, existe função para adicionar carga móvel em vigas metálicas, caso a manovia seja de talha elétrica. Caramba, isso aí é um assunto tão polêmico, cara. Eu te digo o seguinte, ó, se tu for calcular uma estrutura metálica, tá? Procura livros do professor Yudoni, certo? O Yudoni tem alguns exemplos bem práticos no livro que ele tem, que é o livro grosso assim, tá? E ali tem melhor explicação do que eu poderia te dar, certo? Fica como dica, livro do professor Yudoni. Aliás, umas dicas, então, eu quero tomar nota. O professor Yudoni é uma delas. O falecido professor Walter Pfaio é outra bibliografia de referência. O professor Paulo Roberto Martins Carvalho também é outra referência. Tá? Tem muitas, tem o Anderson, esqueci sobre o nome dele, também tem alguns livros bons aí. Tá? Mas dá uma busca ali, se você quiser, depois me mande pelo WhatsApp uma mensagem que eu tento achar as fotos dos livros que eu sempre sugiro para o pessoal, tá ok? Vamos ver o que está dizendo aqui o Fábio Martins, boa noite, Fábio, seja bem-vindo. A nossa área de engenharia, projetos, está quebrado. Eu sou do tempo de 1982, em que não tínhamos computador, tinha computador, tá? Em que não tínhamos computador e tudo era calculado e nada caiu. Hoje é copiar e colar. 1982, tá? Não é que não tivesse computador, ele falou assim, foi força de expressão que ele usou, tá? Existiam poucos computadores em 1982, tanto que os escritórios de engenharia, né, eles se associavam para comprar um computador. Lembro que eu trabalhei numa empresa chamada Metal Data Engenharia e Processamento, em 1977, eles já tinham computadores HP, ainda daqueles do tempo que tu botava fita cassete para gravar os dados, né? E esse computador era tão caro que o engenheiro da empresa, o Luiz Carlos Cunha de Almeida, era sócio do outro engenheiro na compra e no uso desse computador. Tá? O que acontece hoje, o Fábio, é o que eu falo para todo mundo, com essa grande disponibilidade, com essa grande quantidade de programas que tem, né? E até, se a gente for conversar sobre isso, a gente vai vir puxar desde a parte da formação do engenheiro lá na academia, né? E depois disso, então, tu já tem que puxar sobre a formação dele a nível de segundo grau. Pessoal, uma vez eu consegui briga com isso que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Mas eu conheço engenheiros graduados que não sabem a regra de três. Eu, no entanto, compram programas, muitas vezes até pirateiam programas, não sei, e fazem serviço a horrores por aí. Agora, tu pergunta para ele se ele sabe avaliar os resultados que saem
na lista de resolução desses problemas, entendeu? Então, o que acontece hoje em dia? Com o grande número de softwares que tem, as faculdades estão formando muitos macaquinhos apertadores de botão. A verdade é essa. Naquela época, na época que o Fábio está se referindo, né, não tinha tantos recursos assim computacionais para fazer as coisas. Então, o pessoal tinha que entender um pouco mais para poder fazer a coisa acontecer. Até eu vi uma postagem esses dias de um outro colega e eu pedi para ele autorização para compartilhar lá do LinkedIn, tá? E ele falava exatamente sobre isso, sobre as condições de trabalho que se tinha antigamente, né? E a qualificação dos profissionais em relação ao que tem hoje de disponibilidade de recursos e a qualificação do pessoal que está saindo das faculdades e estão trabalhando por aí. Isso aí é um debate que, olha, que dá pano para manga, pessoal. Engenheiro Pedro Gonçalves está por aqui. Onde tem o WhatsApp disponível? Deixei ali, mas já vou botar aqui de novo, tá? Deixa eu copiar e colar aqui para ti. Falando em copiar e colar, já vou pegar aqui e vou copiar e colar. Vamos ver onde é que está aqui. O WhatsApp do Lídio, aqui, ó. Vamos ver. Copiar, pau, e colou. Aqui, ó. Tudo está certo, tá? Esses dias uma mulher me chamou no WhatsApp, apavorada. Pelo amor de Deus, arruma o número do teu WhatsApp que tá errado lá. Só não é Olívio, tá? É Olídio. Esse nome estranho, pessoal, Olídio, eu devo muito ao meu pai, né? Porque ele, para se desrecalcar do nome dele, ele resolveu botar o nome de Olídio. O nome dele era Osídio. Ele deve ter pensado, porra, meu pai me cravou em colocar o nome de Osídio, mas eu vou passar o bastão e vou botar o nome nesse Piá, que no Rio Grande do Sul a gente diz guri, né? Aliás, guri, então é menino, garoto, vou botar de Olídio. E eu fiquei com esse bastão na mão. Nasceu meu primeiro neto, eu não sugeri, vai nascer o segundo agora, já tem nome definido, mas eu iria sugerir que colocasse o nome de Ofídio. Tem que passar o bastão, né? Então, meu nome não é Olívio, é Olídio, com D, com D, certo, pessoal? Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. Qual a resistência mínima de uma ligação soldada de perfil chapa dobrada? É perigoso um momento fletor numa ligação excêntrica gerada pela solda? Bom, tu vai me perguntar qual é a resistência mínima, tá? Eu vou te dizer assim, ó, pela NB 14, tá, que trabalha com tensões admissíveis, ela define lá que a tensão admissível é o cisalhamento por centímetro quadrado de um plano formado pela garganta da solda. O que é a garganta da solda? Tem uma solda que tem tanto de altura por tanto de largura, certo? A garganta, parte desse vértice até perpendicular àquela diagonal, certo? Esse é o comprimento, essa é a garganta. Se tu multiplicar pelo comprimento da solda, tu vai ter o plano, né, a área desse plano da garganta. Então, a NB14 diz que para cada centímetro quadrado dessa solda ali, ela segura 900 quilogramas força. Tá? Também tem tutorial, pessoal, sobre soldas neste canal que vocês estão assistindo aqui. Tá ok? Vamos ler. Está perguntando aqui, professor, como identificar rótulas na prática interlistas, por exemplo? Bom, deixa eu falar, isso aqui é um assunto que o pessoal tem muita polêmica, tá? Porque o pessoal pensa, mas se é soldado, não vai gerar engaste? Por definição, pessoal, trelistas são formadas por peças submetidas aos esforços de compressão e tração, tá? Se é definido só por peças comprimidas e tracionadas, subentende-se que elas não sofram momentos fletores. Como é que é a configuração do nó? Também tem nesse canal aqui, pessoal. O nó é considerado uma rótula, por quê? Porque todos os eixos baricêntricos das peças que compõem aquele nó, que chegam ali, né, vão se encontrar no mesmo ponto, que chama-se ponto de trabalho. Então,
mesmo que tu tenha as peças soldadas nos bans ou na chapa GUC, certo? Se a peça estiver, o eixo baricêntrico dela, concorrendo por nó, todas elas, então ali tu tem uma rótula, ou seja, tu não tem momento fletor ali. Aquele conjunto todo, ele pode girar junto, certo? Mas não vai acontecer naquele nó momento fletor, mesmo que seja ligações soldadas e parafusadas, tá ok? Também tem nesse meu canal que procura ali por nós, certo? Nós de treliças. Espaçamento, o Leonardo Corrêa está perguntando espaçamento máximo entre tesouras, usando o terço de perfil enrijecido de 2 milímetros. Olha, depende muito, tá? Da pressão dinâmica, depende muito da carga de vento que está sendo considerada na obra, tá? Mas eu já usei perfil de 2 milímetros para terços até com 9 metros de vão, certo? O que tu vai dizer, mas 2 milímetros, 9 metros, sim, mas eu não te falei que altura que deu essa terça, né? O que geralmente dimensiona uma terça, tá? É a carga de vento com a pressão interna. Geralmente, tá, pessoal? Não vão tomar isso aí como fixo, geralmente é isso que verifica. Só que isso aí tu vai verificar quanto à resistência do perfil. Por quê? Porque tu tem que verificar também quanto à flecha. E a flecha é causada por quem? Por cargas verticais de cima para baixo, basicamente, né? Então, em função da flecha admissiva, tu vai dimensionar o perfil, tu vai achar uma inércia, né? A equação da linha elástica, lá tu tem a carga uniformemente distribuída, tu tem o vão, tu tem o tipo de material, tu tem o modo de elasticidade, tu vai descobrir qual é a flecha admissível. Em função da flecha admissível, tu vai buscar o JX do perfil, certo? Mas tu pode trabalhar com o vão que tu achar necessário. Agora, com 2 milímetros, tá? Tu não vai fugir muito de 7, 8, 9 metros no máximo. A informação, vamos ver o que está dizendo aqui o Pedro Gonçalves. A informação permite várias análises precisas e complexas com maior produtividade. A informatização, certo? Sendo que na nova geração existem bons e ruins engenheiros, assim como sempre existiu e sempre existirá. Obviamente, claro. Ou acha que antigamente não tinha engenheiro ruim? Tinha, muito engenheiro ruim, muitos engenheiros que fizeram obra cair e matar gente, certo? Em todos os ramos de atividade profissional, né? Em todas as profissões tem os bons, tem os conscientes que devem saber, e tem os charlatões que acham que tem que fazer de qualquer jeito, o negócio deles é ganhar dinheiro. Alex dizendo, quais os principais problemas das coberturas de grandes vãos que utiliza as famosas joists? Já usei muito a joist. Além de baixa inclinação, que provoca espaçamento. Bom, a inclinação, tá? Quem define a inclinação de um telhado é a telha, certo? Não é o tipo de estrutura que tu tá utilizando, é a telha. Então, tu tem que ver pelo catálogo do fornecedor da telha qual é a inclinação mínima, de maneira que não fique água empoçada sobre o telhado. Porque imagina que já tu vai ter uma flecha devido à deformação da estrutura, né? E se aquela flecha ela for uma flecha grande, dependendo do tipo de telha, tu pode empoçar água ali. Então, o caimento da viga de cobertura se dá em função do tipo de telha. Além da baixa inclinação, que provoca espaçamento, deformação de telha é grande problema. Sim, é isso que eu comentei, tá ok? Leonardo Corrêa, esqueci de falar, é uma terça de 75 milímetros. Ah, bom, bicho, aí tem que fazer as contas, tá? Cássio Murichita está dizendo 2 milímetros não está fora de norma. Não, se usa, tá? Se usa sim. Eu não sei se a norma define uma espessura mínima, pelo menos no material que eu costumo utilizar não tem nada, tá, Cássio? Aliás, tem gente até que utiliza 1.5. E grandes empresas, viu? Pessoal, deixa eu informar para vocês, então, tá? O meu WhatsApp, para quem quiser informações sobre o curso, que deve estar começando em breve. Um pouquinho mais da metade do preço,
condição para esse valor, que as aulas iniciem quando tiver um número mínimo de 20 alunos, tá? Já tem 8 alunos, espero terminar essa live e ter mais alguns pedidos de informações aí, e quero ver se até terça, no mínimo, mais 3 alunos feche a matrícula, tá? Vamos ver quem é que está mais aqui comigo. Ah, tá, passei aqui o coisa. Bom, pessoal, 45 minutos de live, tá? Eu acho que foi um tempo bom para conversar com vocês. Eu desejo a todos vocês um bom começo de semana, certo? Então, peço informações sobre... Oi. Pode passar, ninguém está vendo aqui. Peço informações sobre o curso, então, via WhatsApp, tá? Que terei todo o prazer de passar as informações para vocês, certo? Procurem informações com quem já fez o curso comigo, de como é que é o curso, certo? Se vale a pena, eu sou suspeito de falar para vocês, mas eu acho que vale a pena, tá? O formato do curso, a minha linha didática é essa que vocês estão acostumados a ver nos tutoriais, que, aliás, eu estou precisando postar coisas novas ali, pessoal. Estou precisando achar um tempinho para isso aí tudo, mas eu prometo a vocês que assim que eu recomeçar, agora estou numa função aqui em casa que o meu estúdio lá em cima tem virado uma bagunça, tá? Mas eu prometo que eu vou começar a postar coisas novas, ou de repente eu vou começar a repostar conteúdos antigos com informações novas. Aí, o Anderson Alaia está dizendo que fez o curso, recomendo. Anderson, obrigado pelo teu depoimento aqui, tá? Obrigado mesmo. É isso que a gente espera, que as pessoas fiquem contentes com o conteúdo, né? E que possam indicar. Eu sempre digo para todo mundo nos finais de curso: se você gostou do curso, indique para seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Certo? Claro, é uma brincadeira que eu faço com as pessoas, né? O Matheus RC, eu acho que não vou conseguir sair daqui hoje, vamos ver. Qual método você utiliza para dimensionar chapa C com, no mínimo, 4 barras, tendo uma compressão, flambagem da chapa? Matheus, eu não tenho como te explicar aqui agora, tá? Eu estou no estudo, só para tu ter uma ideia, olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha apostila aqui. É uma série de considerações que eu faço, Matheus. Por isso que é difícil de eu te explicar aqui, tá? Você faz parte de um conteúdo de uma aula. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, tá? Essa aqui é parte do conteúdo da aula. É um nó, certo? O dimensionamento das barras, então, na chapa. Depois tem as considerações de cargas, de acordo com algumas combinações. Olha aqui, ó. Peso próprio mais sobrecarga, peso próprio mais vento mais pressão interna. Tá? Então, tu tem que fazer o estudo das duas condições, né? E as condições são de nó para um nó. Tá ok? Tem que fazer a envoltória. Como é que eu considero as envoltórias? Eu considero as cargas nas barras, tá? As cargas que tendem a arrancar o GC, do banzo, certo? Então, eu uso só as cargas que puxam para cima. E as cargas horizontais, eu considero aquelas que têm maior variação de esforços, né, em relação às barras adjacentes aos nós, tá? Mas, infelizmente, eu não tenho como te explicar, tá? Mas o curso trata disso aqui também, certo? Mostrei a apostila, tá ok? Alex Matheus, belos traços, isso aí aqui são traços que eu herdei do tempo da prancheta, viu, Alex? O pessoal às vezes me diz, professor, o senhor desenha bem. Força da necessidade, né? Antigamente a gente era forçado a treinar bastante. Quando eu era chefe do departamento de projetos, né, eu passava todos os croquis para os desenhistas copistas de prancheta, não desenhistas copistas de CAD. Eu passava todos eles feitos à mão.
E muitas vezes eu mandava aqueles meus croquis para a fábrica, e às vezes a fábrica executava a estrutura antes mesmo do projeto estar chegando lá, projeto finalizado, traçado, com cópia gráfica, porque com meus croquis eles tinham condições de executar, e executavam, entendeu? Então, muitas vezes, o projeto final, ele ia por questões de formalidade para o cliente. E isso é uma coisa que eu falo para o pessoal que está hoje, inclusive eu hoje, se eu vou fazer algum croquis, né, se eu vou fazer algum lançamento, eu já lanço direto no AutoCAD. Eu tenho facilidade, eu sou programador também, de, de rotinas Lisp, todas essas rotinas que vocês vê utilizando, que as modelagens 3D, inserindo parafuso, porca, que eles são tudo rotinas em Lisp que eu desenvolvo, certo? Então, hoje, muito pouco eu trabalho com papel, só na hora de fazer o tutorial para explicar para vocês. Mesmo assim, já estou começando a largar um pouquinho de mão. Mostra a apostila, mostrei, largura efetiva. Largura efetiva, não sei o que está falando de largura efetiva em solda, tá? Mas largura, sim, largura efetiva, que é o comprimento total menos 2 vezes a altura inicial, a altura final, a altura do cordão de solda. Isso aí. Qual fábricas você trabalhou? Eu sempre trabalhei como terceirizado, certo? E trabalhei, vamos dizer assim, para as maiores fábricas de estruturas metálicas que existiam naquela época. Por exemplo, pegando como exemplo a Medabil Construções, é uma grande empresa, a Metasa, a Açotec, a Tibre, várias empresas, tá? E muitas vezes eu fazia o projeto final para o cliente e o cliente mandava outras empresas executarem, né? Eu tinha algumas empresas na Argentina que eu dava treinamento para o pessoal técnico, no Uruguai também. Tive alunos do Paraguai. Na última turma eu tive aluno nos Estados Unidos e outro que estava no Marrocos. E por aí a gente vai distribuindo o nosso material. Largura efetiva de dimensionamento da chapa Gusset. Tá, tu está dizendo quanto a flambagem local, né? Não, eu não utilizo porque isso aí muito pouco influi, tá? Pelo menos para o tipo de estrutura que eu trabalho, tá, Matheus? Na minha faculdade de engenharia mecânica não possui grade de hiperestática. É isso que eu digo, porque o hiperestática faz parte do conteúdo da engenharia civil, é parte do departamento de estruturas, certo? Mas tu pode estudar hiperestática por conta, tu pode pegar alguns livros, pesquisar na internet, né, e estudar por conta. A internet, hoje em dia, tu pode estudar o que tu quiseres pela internet. E tem bons conteúdos, mas também tem aquilo que eu falei antes, tem aqueles conteúdos fakes, certo? Então, abre o olho com esse conteúdo aí que está acontecendo. Trabalhou nas melhores, diz o Alex. Eu tive sorte de trabalhar com essas empresas, tá? E com algumas delas até eu tinha avaliação pelo ISO 14000, porque as empresas faziam, ou devem fazer ainda, avaliação dos fornecedores, quanto a retrabalhos, quanto a erros, quanto a prazos, né? E eu tive, modéstia à parte, a minha equipe, 100% de aprovação. E sempre trabalhei com poucas pessoas. Por exemplo, o máximo que eu tive de colaborador trabalhando comigo foram 5, sendo que uma era secretária. Por que eu tinha poucos colaboradores e tinha muita produtividade? Justamente porque eu criava as rotinas para detalhamento, as rotinas que eu mostro às vezes para vocês ali. Então, eu já programava de acordo que o projetista, né, o desenhista detalhista, entrava com os dados no quadro de diálogos e o projeto já saía praticamente todo ele detalhado. Bruno Finoli, mas só com conhecimento de estática é válido? Não, não é válido, não. Claro que não. A estática vamos dizer assim, é o começo para tu entender o que tu vai precisar. A estática é a cadeira mais básica. Tu tem que ter, no mínimo, isostática, resistência de materiais, tá? E de preferência hiperestática, para tu ser um bom calculista, né? Você usa círculo de Moore para análise de tensões e ligações?
li na lista tópicos do seu curso também em ligações. Sim, eu uso o ciclo de Moore para definir tensões tangenciais de alguns perfis que eu não tenho, tá? O ciclo de Moore é aquele ciclo que te relaciona a tensão normal com tensão tangencial, certo? Alguns casos eu utilizo, mas é muito pouco. Bom, acho que era isso aqui por enquanto. Valeu, professor. Valeu, Matheus. Aliás, valeu para todo mundo, tá? Que está aqui nessa live, que perdeu um tempinho para a gente conversar sobre esse assunto apaixonante, pelo menos para mim, que é a estrutura metálica, que eu sempre trabalhei com metálica desde piá. Eu comecei a trabalhar com desenho de arquitetura, pessoal, eu tinha 13 anos de idade. Eu ganhei uma bolsa de uma escola técnica, era um curso técnico, né, de desenho de arquitetura. Como eu já tinha informação sobre geometria descritiva, que eu fiz o tempo do ginásio, e lá, então, tinha a matemática, a parte de geometria descritiva, isso me facilitou muito com que eu pudesse fazer um curso de desenho de arquitetura em apenas 6 meses. E eu, com 6 meses, quando eu terminei meu curso, o professor já me colocou no escritório dele para ser desenhista, começar a desenvolver trabalhos de desenho de arquitetônico, colocar desenho em escala, levantar cortes, né? Levantar fachadas, obviamente com aquele traço muito primário, muito elementar, mas pelo menos para ter um trabalho, já comecei por ali. Aí trabalhei 2 anos com desenho de arquitetura, até os 15 anos, dos 15 anos e meio até os 17, eu trabalhei com desenho de concreto armado, porque o trabalho no escritório que eu estava de arquitetura tinha terminado e não estava entrando no serviço novo, então ele me conseguiu o trabalho num outro engenheiro chamado Solon Magriço. Aí, depois do Solon Magriço, eu consegui trabalho na Metal Data, Engenharia e Processamento. Eu fiquei lá 3 anos, depois eu fui para a Stable Engenharia, onde fui sócio durante 13 anos da Stable Engenharia. Aí saí da Stable Engenharia para trabalhar por conta, e trabalhei para várias empresas também. E hoje estamos aí, estamos dando aula sobre o que a gente aprendeu um pouquinho nessa caminhada aí, nessa vida de projetos estruturais. Tá? Eu tento compartilhar ao máximo com vocês todo o conteúdo que eu sei. Eu sou um professor assim que eu não escondo informação técnica que eu sei de ninguém, tá? Porque até eu acho que informação é feita, conhecimento é feito para compartilhar, não é feito para esconder, né? Não é porque tu sabe alguma coisinha que aquilo ali vai ser o teu diferencial em relação a todos os outros, não. O que vai te definir como referencial é a tua ética profissional, é o teu conhecimento, o teu repasse de informações, certo? Isso aí é que te define se tu tens condições de te manter no mercado ou não. Que o mercado, ele é radical, né? Se tu não sabe as coisas, tu acaba te enforcando com a própria gravata. Se tu é um cara que tu não tem ética profissional, o mercado se fecha para ti, mais cedo ou mais tarde, tá? Então, esses são alguns valores que eu trago da vida toda, que trago com as pessoas com que eu trabalhei, que aprendi a trabalhar, certo? Sempre teve essa primazia desse tipo de comportamento aqui. Alex, me manda teu WhatsApp ali que eu te retorno todas as informações do curso, tá ok? E assim que vocês também, pessoal, tá? Espero o WhatsApp de todos vocês para passar informações. Mais uma vez aqui, eu compartilhando meu WhatsApp, tá ok? Está fechando uma hora de nosso bate-papo, foi muito bom tê-los aqui, tá? Espero reencontrá-los, talvez no próximo domingo, não sei. Vamos ver, tá ok? Um abraço para vocês e cuide-se. E lembre-se, se não precisar, não saiam de casa, tá? A coronavírus é mais sério do que o pessoal está achando. Abraço para vocês aí.